Queridos irmãos, então nós vamos continuar ainda na resposta, porque eu fico no esmiuçamento, eu fico explicando demais, né? Então, a 950 não é uma resposta muito longa, mas eu fico explicando, porque eu gosto de explicar, detalhar para as pessoas, né? Porque explicando as pessoas já não entendem, muitas já não entendem, agora imagina não explicando. Por isso que existe muitos conceitos errôneos na Terra, né? Porque muitos que têm a responsabilidade de explicar, não explica o porquê dessas desigualdades, né? Dessas deficiências, essas coisas todas. Essas deficiências todas aí são sequelas. Sequelas de atos, de maus atos em vidas passadas. Isso nós temos certeza. Então, olha só. Estou terminando aqui, ó. Sobre o influxo de uma ideia falsa. Uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. Olha só para você ver, né? Então, aqui agora eu terminei. Então, nariz. Agora nós vamos para a pergunta de 951. 951? Não, 951, né? Olha só a pergunta de Kardec. Não é, às vezes, o problema é esse às vezes de Kardec que complica a situação, por isso que a gente tem que ficar atento. Não é, porque se ele colocasse, ó, não é meritório, é uma coisa. Agora, não é às vezes, aí já complicou. Aí já está com sentido duplo aqui. É uma pegadinha, é uma armação. Ó, não é, às vezes, meritório o sacrifício da vida quando aquele que o faz visa salvar a de outrem ou ser útil aos seus semelhantes? Eu vou ler novamente para você entender. Para mim também entender, né? Porque eu também aprendo. Não é, às vezes, meritório o sacrifício da vida quando aquele que o faz visa salvar a de outrem ou ser útil aos seus semelhantes. Isso é muito relativo. Mas os bons espíritos respondem dessa forma. Ó. Isso é sublime. Quer dizer, essa atitude, esse gesto é sublime. Conforme a intenção. Conforme a intenção que Allan Kardec descreveu. E, em tal caso, o sacrifício da vida não constitui suicídio. Estamos acertados até aqui. Não constitui suicídio, né? Mas, agora complicou já. Mas, quando os bons espíritos, ou Kardec fala assim, mas, ou às vezes, a gente pode pôr o milho de moio, porque vai vir algo para a gente comer. Mas Deus se opõe
a todo sacrifício inútil e não o pode ver de bom grado. Você entendeu, né? Mas Deus se opõe a todo sacrifício inútil e não o pode ver de bom grado, de bom coração, tudo mais, né? Se tem o orgulho a manchá-lo, só o desinteresse torna meritório o sacrifício. E, não raro, quem o faz guarda oculto um pensamento que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Olha só para você ver como são as coisas. Então, às vezes, a pessoa pensa que está fazendo, ou melhor, vamos dizer que é a frase, ele pensa que ele está agradando a Deus agindo daquela forma, mas mal sabe ele que é lógico, Deus conhece todas as tuas intenções. Então, seja lá qual a intenção, fora dessa pergunta de Allan Kardec, seja lá qual for a intenção, ele está fora dos desígnios das leis do Criador. Porque a pergunta de Kardec, ela foi taxativa. A pergunta de Kardec não sobrou espaço para desculpa alguma. Olha só para você ver. Não é às vezes. Por isso que eu disse, esse às vezes é onde Kardec complicou a vida de todo mundo mediante as respostas dos bons espíritos. Porque os bons espíritos responderam claramente, definitivamente, de acordo com a pergunta de Kardec. Se Kardec não tivesse colocado esse às vezes, os bons espíritos teriam modificado essa resposta. Não é às vezes meritório o sacrifício da vida, né? Meritório o sacrifício da vida. Quando aquele que o faz visa salvar a de outrem, ou ser útil aos seus semelhantes, Kardec rematou. Ele fechou todas as questões. Ele não deixou margem nenhuma para o desculpismo. Ah, mas isso, ah, mas aquilo. Não, ele não deixou margem. Você não percebeu isso? Tanto é que os bons espíritos assim responderam, ó. Isso é sublime. Os bons espíritos reconheceram a nobreza da pergunta de Kardec. Vocês não perceberam?
que isso é sublime. Isso é sublime. É um elogio que os bons espíritos fizeram à pergunta de Kardec. Você entendeu? É um elogio. Sutilmente, assim, mas eles elogiaram a pergunta de Kardec. Quer dizer, sinceramente, agora sim. Agora não tem como o cabrito fugir da coleira. Entendeu? Como se diz o ditado, agora não tem como o Frederico fugir da corrente, da coleira. Porque para todo lado que o Frederico vai, eles puxam o Frederico pro pescoço. Isso é sublime, conforme a intenção. Vocês viram que os bons espíritos não puderam, no lugar de isso é sublime, colocar conforme a intenção. Por que eles não puderam colocar em primeiro lugar? Porque vamos dizer que os bons espíritos começassem assim, ó, conforme a intenção. Sabe por que eles não puderam? Porque essa é a pergunta de sentido duplo e a resposta de sentido triplo. Você sabe por que eles não puderam começar da seguinte forma? Conforme a intenção, Kardec. Kardec é meu, eu estou inventando, só para você entender. Conforme a intenção. Sabe por que eles não puderam começar dessa forma? Porque Kardec aqui na pergunta começa assim, ó. Não é às vezes. Se não existisse esse às vezes, eles podiam começar conforme a intenção, Kardec. Esse Kardec eu estou inventando. Em tal caso, mas não, como Kardec colocou, não é às vezes. Aí eles elogiaram a pergunta de Kardec. Automaticamente fizeram um elogiozinho a Kardec também. Que Kardec fechou todos os ângulos. Kardec não deixou espaço para que os espíritos ali fugisse, como se diz aqui na Terra, fugisse da raia, né? Ó, isso é sublime, quer dizer, isso é sublime que você acabou de dizer, de perguntar, como se fosse assim. Isso é sublime, Kardec, você acabou de perguntar. Conforme a intenção. Tá bom? Conforme a intenção, é lógico. Porque se a pessoa está mal intencionada? E se ela está usando aquele álibi do sacrifício, né? Com segundas intenções. Para ganhar dinheiro em cima de órgãos, né? Baço, pâncreas, rins, fígado. Falando nisso, eu me coloquei na fila de doador desses órgãos. Depois que eu desencarnar, agora o duro é se vai prestar alguma coisa aqui, né? Conforme a intenção. E, em tal caso, o sacrifício da vida não constitui suicídio. Conforme a intenção, não constitui suicídio. Como se diz, não se caracteriza suicídio. Mas, aí complica. Deus se opõe a todo sacrifício inútil.
aquele sacrifício, o sacrifício inútil, é aquele sacrifício mal intencionado. Então, se o indivíduo agiu com segundas intenções, aí se caracteriza suicídio. Olha só para você ver como são as coisas. E não o pode ver de bom grado, né? De bons olhos, de bom coração e tudo mais. Se tem o orgulho a manchá-lo, aí complica mais ainda. Só o desinteresse torna meritório o sacrifício. Se tem o orgulho a manchá-lo, só o desinteresse torna meritório o sacrifício. E não raro, quem o faz guarda oculto um pensamento que ele diminui o valor aos olhos de Deus. É interessante. Aí Kardec faz um comentáriozinho aqui, para você ver. Todo sacrifício que o homem faça à custa da sua própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque resulta da prática da lei de caridade. Ora, sendo a vida o bem terreno, a que maior apreço dá o homem, não comete atentado o que a ela renuncia pelo bem de seus semelhantes. Cumpre um sacrifício, mas antes de o cumprir, deve refletir sobre se sua vida não será mais útil do que a sua morte. Tem pessoas, né, que às vezes fica pedindo para desencarnar logo. Eu quero ir embora desse mundo. Eu quero ir embora desse mundo. Será que não é mais meritório aos olhos de Deus a evolução do espírito que já se encontra no corpo físico, na condição de alma? Será que não é mais meritório aqueles que já se encontram no corpo físico do que na pátria espiritual? Eu sou a favor de quanto mais tempo permanecer o indivíduo no corpo físico, melhor. 80, 90, 100 anos, 110, 120, que fiquemos no corpo físico até juntar picumã, até juntar mofo, até nós mofarmos, nos mofarmos. Que fiquemos, que demos trabalho aos nossos filhos, no asilo. Quanto mais tempo, melhor. O mérito, gente, está em reencarnar. E nem tanto em desencarnar. Desencarnar é um processo natural quanto reencarnar. Mas, quanto mais tempo a pessoa aproveitar no corpo físico, melhor. Melhor. Porque o que adianta desencarnar se terá que continuar na pátria espiritual trabalhando?
Ou pensas por um acaso que ao retornar à pátria espiritual vão encontrar uma rede de balanço, né? Água de coco, sombra fresca, praia? Não. O trabalho triplica. Agora não é por causa de um desgosto aqui, de um desgosto ali. Devemos fingir que nada nos aconteceu e que nos acontece. É melhor sermos humilhados do que humilhar. É melhor sermos traídos do que trair. E assim vamos levando a vida. O tempo é que se encarrega. Então, como aqui na questão, deve refletir sobre a sua vida. Não será mais útil do que a sua morte? É meritório o sacrifício pela vida dos outros. Mas será que não é mais meritório você permanecer no corpo físico do que retornar à pátria espiritual? Será que aquele indivíduo o qual você ia se sacrificar por ele, será que, perante a contabilidade divina, ele não teria que passar por tudo aquilo que estava passando e você, sem conhecimento de causa e de efeito, precipitadamente você tomou uma atitude precipitada e depois, aos olhos divinos, você o desagradou, vamos pensar assim, porque ninguém desagrada a Deus, mas vamos pensar dessa forma para ficar mais facinho. Então nós temos que raciocinar bastante, porque nada nos acontece por um acaso. Tudo tem um motivo. Tudo tem um motivo. Então, se há ali presente uma pessoa que necessita que façamos um sacrifício, que sacrifiquemos nossa vida para salvá-lo, temos que ficar atento. Porque pode ser que aquele indivíduo encontra-se naquela situação por mérito dele, por um processo de provas e expiação, e que mesmo sendo muito próximo a nós, sendo a nossa família, nós não podemos interferir no processo evolutivo daquele indivíduo. E se a nossa interferência, e se a nossa intervenção, e se estivermos equivocados? Temos que ficar muito atento com relação a isso. Agora, o indivíduo desencarnou. Tem condições de doar todos os órgãos do corpo físico dele? Tem. Então vamos doar os órgãos do fulano de tal. Agora, doação de órgãos físicos, dos órgãos físicos que presta no corpo daquele que desencarnou, é uma coisa. Agora, sacrifício da própria vida, isso tem que ser analisado, tem que ser pensado. O negócio não é brincadeira como as pessoas pensam, não. Viu? Vamos para o próximo vídeo.